Fala, queridos. Estamos ao vivo na nossa série de estudos sobre desbloqueio emocional. Eu estava sentindo saudade de poder gravar lives. Passamos a semana que se antecedeu todo estudando, preparando um conteúdo muito importante para suas vidas, selecionando um tema correto, de acordo com a vontade de Deus, e também que possa solucionar os seus problemas. E dentro disso, a gente estudou muito mesmo, preparamos um conteúdo muito, assim, envolvente, né? Você pôde acompanhar um pouco aí, só nos preparar, a gente já sendo impactada, ativada com as palavras que foram sendo semeadas no aquecimento do evento, né? E ao longo, então, nem se fala. E hoje a gente está tendo a oportunidade de lidar com um número muito alto de pessoas depressivas. Acho que, se eu não me engano, o índice é de quase que 322 milhões de pessoas depressivas. Isso é um número muito alto, muito alarmante. E, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais caminhando para o fundo do poço, né? Hoje a gente está no mês de setembro amarelo, né? Se retrata a questão da depressão em si, entre outros tipos de adoecimentos. E eu vou falar com vocês uma coisa. É assustador o número de pessoas depressivas, é assustador o número de pessoas com adoecimentos emocionais. A gente pode estar falando na última live passada sobre isso, né? Sobre assuntos que retratam a mente humana e como que é importante a gente ter uma mente saudável. E dentro disso, nessa live, nessa série de estudos, eu quero falar nessa semana sobre assuntos relacionados a bloqueios mentais, bloqueios emocionais. Porque como você já está maduro, você conheceu um pouco sobre o que são emoções, emoções são programas de ação da mente humana. E bloqueios emocionais é algo relacionado a isso, a esses programas mentais que muitas vezes travam a gente de poder desfrutar de uma vida abundante aqui na Terra. E eu converso com muita gente, eu dou um certo tratamento, uma mentoria para muitas pessoas e eu vejo muitas pessoas bloqueadas emocionalmente. E a primeira live, a primeira aula, eu queria falar um pouco sobre os efeitos colaterais de um bloqueio emocional. Vocês podem estar acompanhando aí tanto no Instagram como no Facebook. Sobre o assunto de hoje, eu vou falar sobre essas 3 áreas que são bloqueadas por conta de alguns empecilhos. As 3 áreas que geram sabotagem, uma deformidade e anulam esse potencial que o ser humano tem. E desde já eu quero falar sobre isso. O bloqueio emocional, ele gera efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles simplesmente reduzem a potência de vida que o ser humano tem. Por exemplo, a melhor analogia que eu posso descrever para você é, imagine que você é um carro super potente, de alcançar uma velocidade de 200 a 300 km por hora. E você possui certas travas, certos recursos que limitam a tua velocidade a andar apenas 20 km por hora. É algo realmente tortuoso. Você saber que você pode produzir mais, que você pode ser mais potente, mas você não consegue. E é interessante isso porque você vê pessoas com talento para produzir muito mais e por conta de pequenos bloqueios elas se limitam a agir, a se moverem, a se comportarem, a trabalhar, a se relacionarem em uma baixa frequência. É isso que os bloqueios emocionais fazem com o ser humano. Eles limitam o poder, o potencial, eles limitam, sabotam o talento, as habilidades, os recursos que o ser humano tem internamente. E eu vou falar isso praticamente como base dessa live. Você sempre pode produzir muito mais. E a base que eu pego como isso é, Pedro, o que você tem de base bíblica para falar que eu posso produzir mais? Simples, cara, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, Deus é poderoso. E Deus produziu você para produzir, para governar na Terra, para ser uma pessoa superpotente, para despejar
alegria, paz, justiça, onde você coloca os seus pés. Mas só que o que faz com que o ser humano se limite de não assumir esse papel, esse protagonismo? Eu gosto de um ponto que o Dr. Augusto Cury fala em muitos dos seus livros, que a vida é como se fosse um roteiro de um filme. E existem aqueles que assumem o protagonismo da sua história e existem aqueles que se contentam em ser apenas meros coadjuvantes ou até mesmo vilões de si mesmos. E o que faz com que uma pessoa deixe de assumir o protagonismo da própria história e se tornar um mero coadjuvante ou até mesmo um vilão de si próprio? Os bloqueios emocionais. E eu vou até falar um pouco sobre isso. Eu gostei de uma pergunta que o Thiago fez aqui no Facebook. Gostaria que você abordasse o seguinte: o medo ensina a felicidade? Não, isso é possível? Falando sobre a questão do medo e da felicidade. Pode ser que sim, pode ser que não, Thiago. Tudo depende da questão dos bloqueios emocionais. A forma que você estiver enxergando o mundo, você consegue tirar proveito tanto do medo ou não. Você pode tirar proveito da felicidade ou não. Isso depende. Depende justamente dos bloqueios mentais. Por que depende dos bloqueios mentais? Já que tocou nesse ponto, eu entro logo de cara no primeiro efeito. O efeito colateral, um dos efeitos colaterais que o medo gera é a anulação da inteligência humana. Quando um bloqueio emocional é ativado na tua mente, você simplesmente perde a sua capacidade racional. As operações lógicas que sua mente tem são sabotadas. E se você não tem a sua inteligência desenvolvendo em alta performance, você fica limitado a agir simplesmente como um animal qualquer. E se você não tem a inteligência destravada para operar em alta performance, você não consegue fazer nada. Uma pessoa que é bloqueada, ela não vai conseguir nada nem com o medo, nem com a felicidade. Agora, uma pessoa que é desbloqueada emocionalmente, ela consegue aprender lições em tudo. Ela consegue aprender lições tanto com o medo quanto com a felicidade. De autoajuda. Nada estando no momento de bonança, ou seja, de pura prosperidade, de felicidade. Mentira. Você pode estar extremamente próspero, feliz e aprender grandes lições. Eu, por exemplo, segunda-feira, assim, eu estava num momento assim, o ápice da minha felicidade. Segunda-feira passada, feriado, eu estava num momento de ápice da minha felicidade. Eu estava na casa da minha sogra, comendo churrasco com minha namorada e minha sogra, batendo um papo, cantando um louvor, adorando a Deus, e de repente a gente sentou eu, minha namorada, e a gente começou a desfrutar daquele momento de felicidade, conversando ideias e aprendendo lições muito maravilhosas. E no outro dia seguinte, eu pude assim, aprender coisas que eu conversei com ela ali. Códigos maravilhosos. Então, tipo, se a gente estiver bloqueado emocionalmente, você não consegue desfrutar da felicidade. Pessoas que estão bloqueadas emocionalmente, você pode dar para ela um prato de picanha, uma porção de picanha com fritas e queijo, que ele vai falar que aquilo é ruim. Você pode dar uma Ferrari para essa pessoa, que ela vai falar que a cor não presta. Você pode dar tudo do bom e do melhor, pode criar ambientes de pura felicidade e ele não vai aprender nada. Da mesma forma, pessoas bloqueadas emocionalmente podem estar com ambientes de puro caos, de medo, ambientes de muita agressividade, e eles não vão aprender nada, porque o bloqueio emocional, ele sabota a nossa capacidade de inteligência. Pessoas que possuem bloqueios emocionais se tornam nitidamente improdutivos. Eles não enxergam o mundo de maneira lógica. Se tornam impulsivos, compulsivos e obsessivos. Eu já vi pessoas que eram extremamente bloqueadas emocionalmente. Quando o gatilho ativava o bloqueio emocional, essa pessoa se tornava um animal. Não conseguia comprimir e suprimir os desejos que ela tinha. Ela não conseguia pensar o básico. Tomava decisões por impulso e botava a perder tudo aquilo que ela tinha conquistado ao longo da vida. Um exemplo clássico. Uma pessoa que construiu um casamento de muita amor, muito determinação, foco e persistência. Aí num simples bloqueio emocional, aquela pessoa
trava, perde a capacidade racional e fala, eu não estou sendo feliz. E mete o pé no casamento e abandona esposa, abandona o esposo, abandona os filhos e vai viver a vida de acordo com aquilo que ela acha que é o certo. Ou seja, a inteligência dela foi bloqueada, ela não consegue calcular o básico. Eu estava até conversando com o Thiago, esse meu amigo, domingo no culto, e eu estava dando um exemplo para ele. Perguntei para ele, falei, Thiago, você já fez uma prova e no meio da prova, antes da prova, você estudou bastante para fazer? Estudou muito, você decorou o conhecimento, sabia tudo, mas na hora da prova te deu um branco. Esse te deu um branco na hora da prova é um reflexo de um bloqueio emocional. Quantas pessoas não passaram por isso? Às vezes não foi na execução de uma prova, mas na apresentação de um trabalho. Comigo já aconteceu muito. Eu tinha um bloqueio emocional muito grave em relação à timidez. Eu estudava muito, era muito dedicado para... Muito fácil de pegar os conhecimentos, armazenar na mente. Eu gravo informação muito rápido. Mas quando eu ia apresentar trabalho, eu tinha um bloqueio emocional que me travava. Quando eu comecei a participar do Ministério de Louvor da minha igreja, na hora do ensaio eu arrebentava. Acertava tudo. Todas as notas e não errava nenhuma. Acertava todas, mas na hora de tocar no culto com todas as pessoas me observando, eu travava. Público era um gatilho para ativar um bloqueio emocional em mim que me limitava a inteligência, anulava e sabotava a minha inteligência, tornando eu bem improdutivo. E isso forçava eu a cometer inúmeros erros. Quantas pessoas não são assim? Por conta de pequenos bloqueios emocionais, não conseguem aprender, não conseguem realizar tarefas, não conseguem criar soluções e se tornam verdadeiros impulsivos, verdadeiros animais. Porque o que difere o ser humano de um animal é a capacidade racional. E se você não tem a sua inteligência operando ao seu favor, você é um animal. É aquelas pessoas que agem por impulso e saem cometendo atos sexuais igual um louco e acaba assustando. Eu não consigo reprimir meu desejo. Então você é um animal. Se você não reprime o seu desejo, você é um animal. Você é um simples animal. Se você não consegue reprimir o seu desejo de comer, é porque você não tem a capacidade de lógica de pensar, falar, poxa, aquilo ali pode me prejudicar. Se você não sabe reprimir o seu desejo de ficar horas e horas no Netflix, você é um animal. Você está bloqueado emocionalmente e você acaba se tornando um animal. Bloqueios emocionais sabotam a inteligência do ser humano e torna ele refém de tudo aquilo que é desejo. Se torna um verdadeiro animal. E te falo com toda autoridade. Eu já fui uma pessoa assim, bloqueada emocionalmente e sabotava minha inteligência. Eu me tornava um verdadeiro animal. Não sabia suprimir os meus desejos e acabava cometendo vários atos que me prejudicavam. Isso tudo por conta de um bloqueio emocional. Aí pega o segundo, que é a anulação da sua fé. Cara, isso daí é muito violento porque a fé é o único princípio que te torna próximo de Deus, porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, a gratidão, que é a base de um relacionamento, ela não existe se você não tem fé. Se você tem fé, você consegue ter essa relação de proximidade com Deus. Você consegue gerar gratidão em Deus em relação à sua vida. Ou seja, eu consigo me relacionar com o meu Criador por intermédio da fé. Se o bloqueio emocional ativa, você não tem fé. Você não consegue ter fé. Como assim, Pedro, o bloqueio emocional sabota a fé do ser humano? Sim. Uma pessoa que está bloqueada emocionalmente, ela age por impulso. Pessoas impulsivas não têm fé. Sabe por quê? Porque se ele diz que crê hoje, amanhã se bater algum tipo de bloqueio, algum tipo de informação que ativa o bloqueio emocional nele, ele chuta o pé e fala, eu não estou nem aí para nada. Por isso, pessoas que têm seus bloqueios ativados, elas não conseguem ter fé em Deus. E outra coisa, a fé é a chave que destrava os poderes divinos. A fé destrava a porta dos céus para que os poderes de Deus sejam despejados ao seu favor. O famoso agir invisível de Deus
ele é ativado mediante a tua fé. Jesus Cristo disse uma vez, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. E crer é fé. Que a fé é essa certeza, é essa crença de que as coisas vão se tornar reais. Mas, se você está bloqueado emocionalmente, você não consegue ter fé em Deus. É muito louco isso. Por isso que pessoas que possuem bloqueios emocionais, elas não conseguem ter fé em Deus. Elas não conseguem manter uma vida de constância num relacionamento com o Pai. Elas não conquistam nada no reino dos céus. São pessoas que vão na igreja, adoram, cantam as músicas. É como meu tio diz, a hora do louvor é a hora que os maiores hipócritas aparecem, porque eles cantam coisas que eles não têm coragem de viver ao longo do dia a dia. Mas por que eles não conseguem viver? Eles estão cantando, eles estão escutando a palavra, mas só que os bloqueios emocionais sabotam a fé deles. Eu fico louco, cara. Eu ficava louco. Porque a mesma pessoa que falava, Deus vai prover. Aí quando batia um momento de crise, ele tentava dar o jeitinho dele para poder fazer com que as coisas davam certo. É aquela famosa pessoa que fala assim, Deus vai mandar um milagre para minha vida, mas na hora que o problema bate na porta, ele sai sai mendigando ajuda para as pessoas. Ué, mas Deus não falou que vai fazer as coisas se tornarem reais na tua vida? Por que você está querendo mendigar? Por que você está querendo dar o seu jeito? Confie em Deus. Mas por que essas pessoas não conseguem confiar em Deus? Por que elas não conseguem fazer como Abraão? Quando Isaac virou para ele, subindo ao monte, falou assim, pai, a lenha está aqui. O altar está aqui, o cutelo está aqui, o fogo está aqui. Cadê o cordeiro? Aí Abraão vira e fala, Deus proverá. Pessoas que têm bloqueios emocionais, em momentos como esse, elas sabotam a sua fé e não conseguem acreditar que Deus é poderoso o suficiente para criar um milagre na vida delas. Eu já escutei da boca de pessoas que são muito apaixonadas por Deus, mas no momento de crise, no momento onde o bloqueio emocional foi ativado, ela falou assim, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque o bloqueio emocional, ele sabota a fé do ser humano. E sem fé você não consegue acreditar que Deus existe. Sem fé você não consegue destravar os poderes dos céus para a terra. E você não consegue se relacionar com Deus. Por isso, o bloqueio emocional, ele te gera um efeito muito drástico. Porque, primeiro, ele sabota a tua inteligência, sua função racional. A única coisa que te difere dos animais, sua racionalidade. E outra coisa, a questão do... Como eu posso dizer? A fé em si, ela também é afetada. O Tiago acabou de comentar aqui. A repressão pode ser uma bomba que impede desejos primitivos. Por exemplo, o ato sexual. Se você pensa que não pode praticar e reprime esse desejo primitivo, em um momento isso irá explodir. Como um ato que você sempre repudiou. Uma boa observação. Mas a questão, dentro disso, Tiago, entra a questão da transferência. Eu falei muito disso na primeira live. A série de estudos semana passada. Reprimir um desejo é algo muito importante. Porque, por exemplo, te deu o desejo de... você é casado e te deu o desejo de pegar a esposa de um amigo seu, por exemplo. Você sentiu atração pela esposa do seu amigo. Se você não reprime seu desejo, você vai cometer um ato de loucura. Mas o desejo vai ficar dentro de você e pode explodir? Pode. Aí entra a questão da transferência. A transferência é o ato de você canalizar em um outro objeto aquele desejo que está dentro de si. Por exemplo, às vezes eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Dá vontade de matar determinadas pessoas. Mas só que eu não matei ninguém até hoje. O que eu faço para não matar ninguém? Eu pego, vou fazer uma flexão, vou correr, vou caminhar, às vezes vou chorar com Deus. Às vezes eu pego para conversar com alguém, desabafo com alguém, eu transfiro. Isso é reprimir o seu desejo. Você bota uma barreira no destino final dele e canaliza para outro local. E você só consegue fazer isso se você não tiver bloqueios emocionais. Porque se você tiver bloqueio, você não tem como pensar. Uma pessoa que não pensa, ela vai dar vazão ao desejo dela. Bateu o desejo, ela não reprime, ela dá vazão. Aí o que acontece? As consequências. Se você não calcula os seus atos,
você não pode reclamar das colheitas que você está sofrendo. Então, é muito importante isso, você ter inteligência para saber lidar com essas pulsões emocionais, porque a inteligência ela não é somente na área de lógico-matemática, ou seja, de fazer operações de contas, de fazer operações de língua portuguesa, mas a inteligência também, principalmente a inteligência emocional, ela diz respeito a isso, a forma como você lida consigo mesmo e com as pessoas. Se você não tem inteligência emocional, você sempre vai cometer atos impulsivos. Porque a inteligência emocional não é você pegar e conseguir identificar os seus sentimentos, as suas emoções e saber dar um destino correto para eles. Inteligência emocional não é você nunca mais sentir raiva, não é você ser calmo, não ter sentimentos negativos. Pelo contrário, todo ser humano tem sentimentos. Mas você saber como utilizar eles ao seu favor. Isso é inteligência emocional. Mas só que se você tiver os bloqueios, você não consegue ter inteligência. Está compreendendo como funciona essa mecânica da mente humana? Como que um bloqueio consegue desencadear uma série de problemas? E o terceiro e último efeito colateral, e no meu modo de ver, eu acho que é o mais grave, é a identidade. Os bloqueios emocionais, eles deformam a nossa identidade. E aí dentro disso surgem muitos problemas, entre eles a famosa carência. A carência é fruto de uma identidade deformada. Como assim, Pedro? A carência é fruto de uma identidade deformada? Porque quem não sabe o que é, sempre vai depender de opiniões de terceiros e de ações externas que vão modelar quem ela é. Ou seja, se alguém virar para você e falar, você é feio, você aceita. Se você tiver bloqueado, tiver um bloqueio emocional que deforma a tua identidade, você aceita qualquer opinião a seu respeito. Se alguém virar para você e falar assim, você é burro, você aceita. E pelo contrário, ainda a situação se torna tão complexa, porque pessoas que têm a identidade deformada, elas se humilham para receber migalhas de amor. É aquela pessoa que é torturada, tanto fisicamente, emocionalmente e principalmente sexualmente, ela é torturada e mesmo assim ela se submete àquilo, porque ela acha que ela é digna de receber aquilo. Você fala, poxa Pedro, como um ser humano consegue se submete a isso? Se você observar, cada ser humano, no fundo, ele tem um bloqueio que vai ativar essa deformidade e torna ele carente. Às vezes você pode ser carente com um amigo. Você fica com medo. A dó é um reflexo da carência. Quando você tem dó de falar determinadas palavras com alguém, é porque você é carente da opinião daquela pessoa. Você depende daquilo que ela pensa ao seu respeito. Então você fica com medo de chegar e confrontar. Porque se você confrontar, ela vai ficar chateada com você. E se ela ficar chateada, você não tem os elogios, você não tem a atenção, você não tem o carinho e o afeto que ela pode te dar. Por isso, você se sabota, você se tortura, você se humilha para não entrar em contradição com aquela pessoa. Pessoas carentes, elas fazem de tudo para receber a atenção de pessoas. Você vê aí no Facebook afora, muitas pessoas se expondo ao ridículo. Porque uma coisa é você ser sensual, outra coisa é você ser vulgar. A vulgaridade é o reflexo de uma identidade deformada. Como assim, Pedro? Pessoas que são vulgares, elas não sabem quem elas são. Por isso elas querem se expor de tudo que é jeito para poder atrair a atenção de outras pessoas. E isso é tão interessante que você, conhecendo quem você é de verdade, tendo essa autonomia, descobrindo a sua essência, você se torna muito mais belo. Você chama muito mais a atenção das pessoas do que você se expondo de maneira exagerada e exagerada para as pessoas. Você tenta sempre fazer aquilo que você acha que vai chamar atenção. E é tão interessante que isso vale tanto para as mulheres como para os homens. Principalmente para os homens. O homem, ele olha para a mulher que se expõe de maneira vulgar, ele olha para ela como se fosse um objeto que vai dar prazer para ela. E a pessoa que é carente, ela se submete a isso. Hoje eu estava indo para a igreja com meu primo, e a gente parou numa rua e ele falou assim, tá vendo aquele cara ali? Ele sai, fica com Deus e o mundo,
Aí quando ninguém mais quer ele, ele vai lá e chama a ex-namorada dele. E ela se submete a dormir com ele um dia, um outro e outro. Eu falei assim, como que pode a pessoa se submeter a isso? O nível de carência dela é tão alto que ela prefere ser a mulher que vai, a mulher que vai ser o refúgio para dormir com ele quando ninguém mais quer, só para ter pequenos momentos de contemplação no vazio da alma. E a mesma coisa com homens. Homens que se submetem a torturas, se humilham, passam por verdadeiras cadeias emocionais, são pessoas que passam por verdadeiras humilhações para poder receber migalhas de amor. E por que alguém escolhe passar por isso? Por conta da identidade que está deformada. E essas identidades são deformadas por conta dos bloqueios emocionais. Bloqueios deformam a identidade. Identidade deformada gera carência. E pessoas carentes mendigam atenção, amor, carinho, afeto, reconhecimento. Fazem loucuras. Fazem loucuras para chamar a atenção de outros. Toda vez que você vê alguém que é exagerado para chamar a atenção, exagerado para comunicar uma ideia, é uma pessoa carente. É uma pessoa que não, e toda pessoa carente não sabe quem ela é de verdade. Porque se ela soubesse, ela não dependeria da opinião das pessoas. Eu estava até conversando com meu tio, eu falei assim, tio, depois que eu comecei a curar a carência dentro de mim, eu entendi uma coisa, eu não dependo das pessoas. Como assim, Pedro, você não depende das pessoas? Não dependo. Por quê? Se eu depender de você, isso é sinal que eu sou carente da tua atenção. Eu sou carente de algo que você pode fazer por mim. Dependência é algo que é um recurso que me mantém vivo. Eu dependo de recursos que me mantêm vivo. E se eu dependo de você, quer dizer que você tem algo que me mantém vivo, me mantém ativo. E eu não dependo de você para viver, cara. Eu não dependo, vai me desculpar, mas eu não dependo de ninguém. A única entidade que eu dependo é de Deus. E você é a mesma coisa, você não depende das pessoas. Você precisa amar as pessoas, porque a partir do momento que você depende de Deus, você é impulsionado a amar as pessoas. Por quê? Porque Deus fala, ame as pessoas como eu os amei. Assim como Cristo te amou, você deve amar as pessoas. Então, eu não dependo delas. Eu posso precisar de pessoas, mas eu não dependo. E como que eu consigo ter isso, Pedro? Quando eu não tenho um bloqueio emocional que anula, que deforma a minha identidade. Porque se a minha identidade for deformada, eu vou ficar refém de pessoas. Eu vou ficar refém daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu vou ficar refém daquilo que as pessoas vão falar sobre mim. Ah, eu não vou fazer isso, mas se eu fizer, determinadas pessoas vão me criticar. Isso quer dizer que você depende de pessoas, isso quer dizer que você não tem uma identidade própria, porque você é carente daquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Todo ser humano que depende das opiniões de outros seres humanos para poder fazer algo, são pessoas que não possuem uma identidade bem formada. São pessoas que têm seus bloqueios. O perfeccionismo é um reflexo disso. Assim como a timidez é um reflexo da anulação da inteligência, o perfeccionismo é um reflexo de uma identidade deformada. Porque todo mundo que quer ser perfeito é porque é carente daquilo que as pessoas falam a respeito dela. Ela tenta ser perfeito para que as pessoas elogiem ela e não a critiquem. Pessoas perfeitas demais têm medo de serem criticadas. E todo mundo que tem medo de ser criticado é porque depende da opinião das pessoas. Depende daquilo que elas vão falar a respeito delas. E com todo sinal, você não depende de ninguém. Você não depende da opinião das pessoas. Você não depende de ser elogiado para manter vida. Eu amo pessoas, mas não dependo delas. Eu amo meus pais, mas eu não dependo da opinião deles para viver. Nem para fazer nada. Eu obedeço eles, mas eu não dependo da opinião deles. Se eles virar para mim e falar assim, você é feio! Eu vou virar para eles e falar, e daí? Eu amo minha namorada, mas eu não dependo da opinião dela. Ela está assistindo a live com certeza, e eu já falei isso para ela. Eu não dependo da opinião dela para mim poder amar ela. Eu amo ela não porque ela merece. Porque amor por meritocracia é reflexo de uma identidade deformada. Eu amo ela porque Cristo me amou. Eu amo os meus amigos não porque eles merecem. Porque se eu for amar por meritocracia, uma hora eles vão me frustrar. E aí entra o choque das doenças emocionais. Na hora que um bloqueio emocional for ativado, o vínculo com eles vai acabar.
Vocês estão entendendo como que funciona essas questões dos efeitos colaterais de um defeito ou de um bloqueio? Então, eu vou finalizar a live agora. Hoje eu queria falar só sobre isso. Eu vou falar cada live em um ponto. Hoje eu estou falando sobre os efeitos. Amanhã eu vou falar sobre a causa. E no último dia eu vou falar sobre a solução. Eu dividi 3 dias para falar de assuntos bem diferentes desse bloqueio emocional que cada ser humano tem. E o primeiro ponto que você precisa identificar é isso. Se você tem, a sua inteligência está sendo sabotada, anulada, você não consegue reagir em alguns momentos. Isso é muito importante você identificar, porque se você identificar os momentos onde a sua inteligência é sabotada, você consegue identificar qual que é a raiz. Eu vou falar sobre isso amanhã, e isso é muito importante você gravar o assunto de hoje. Identifique os efeitos colaterais. Isso facilitará a identificação da raiz desse bloqueio. E sem descobrir qual que é a raiz, a causa de um bloqueio, você não consegue identificar qual é a solução. É igual uma medicina. Para você descobrir qual remédio que você tem que tomar, você tem que descobrir qual que é a origem da doença. Porque senão, você nunca vai ser curado. Você só vai tomar paliativos que vão amenizar a dor. Porque para tratar aquela enfermidade de maneira direta, você tem que descobrir qual que é a causa dela. Se você não fizer um mapeamento na tua vida e não descobrir qual que é a causa desse bloqueio, nós não vamos conseguir descobrir o remédio para desbloquear a tua vida. Por isso é importante você saber onde você está sendo limitado na inteligência, onde você está sendo sabotado na sua fé e onde você está sendo deformado na sua identidade. Será que alguma dessas 3 coisas acontece com você? Deformidade na inteligência, sabotagem na fé e limitação na inteligência? Identifique esses pontos e você vai saber onde que é a raiz desse problema. Beleza? Antes de finalizar, quero orar. Eu vou fazer isso todas as lives porque eu creio no poder da oração. Eu vim tanto domingo como hoje de um culto de oração e eu creio no poder que Deus abre, destrava através do clamor do ser humano. As nossas palavras têm o poder de criar novos ambientes, novas realidades. Por isso, vamos orar. Porque eu falei hoje, mandei na lista de contatos no WhatsApp, eu quero ver gente sendo desbloqueada. Eu quero que você seja desbloqueado para poder desbloquear novas vidas. Esse é o meu desejo. Esse é o intuito dessa live, desbloquear a sua vida emocionalmente, para que você possa atuar na sua maior performance de inteligência, na sua maior performance de fé e na sua maior performance da sua identidade. Amém? Fique com Deus. E antes de a gente encerrar, feche seus olhos. Deus, eu quero colocar sobre a tua vida, Pai. Eu quero colocar essas vidas que estão me escutando. Eu quero colocar a tua vida que está me escutando agora, neste exato momento, nas mãos de Deus. Para que Deus possa destravar a sua vida emocional. Que os bloqueios que estão te paralisando de poder atuar numa alta performance, que esses bloqueios possam ser destravados, que você possa ter um desbloqueio emocional na sua história e que você possa produzir em alta performance, que você possa saber quem você é de verdade, que você possa ter a certeza do seu Senhor e Salvador, que você possa ter a sua inteligência destravada para atuar na alta performance dela. Deus, eu coloco essas vidas em tuas mãos. Revela para cada uma delas onde elas estão sendo sabotadas, quais os efeitos colaterais que estão atuando na vida dessas pessoas, Pai. Meu Deus, que elas possam identificar cada área que elas estão sofrendo com esses efeitos, para que elas possam saber como lidar com isso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Fique com Deus, um beijo e até amanhã, meus queridos.